E aí pessoal do canal Manac Futebol, tudo certo com vocês? Sou o Núcio e vamos para mais um vídeo exclusivo aqui do canal. Olha, hoje então eu vou trazer aqui alguns detalhes muito importantes sobre a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai ocorrer sexta-feira às 15h30 da tarde, que vai ser entre São Paulo e Vasco da Gama. Como aqui eu gosto de trazer algumas estatísticas, algumas coisas importantes sobre os dois times e historicamente também, vou pegar o mesmo estilo de vídeo que eu fiz da Copa do Brasil do ano passado entre Cruzeiro e Corinthians e falar aqui sobre um confronto histórico que ocorreu na Copa São Paulo de 1992. Além disso, destacar a campanha das duas equipes na temporada de 2019 e também os destaques de cada equipe. Vamos começar então pela campanha do São Paulo. São Paulo, nessa Copa São Paulo, tem 8 partidas disputadas, tem 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, com 26 gols e 7 sofridos, com um saldo de 19 gols até o momento. A primeira fase do São Paulo foi bem tranquila, eles venceram de 7-2 o Holanda do Amazonas, depois venceram de 3-0 o Serra e no último jogo empataram em 2-2 com a Ferroviária, acabaram com a segunda colocação do grupo. A Ferroviária foi o primeiro pelo saldo de gols, mas não fez tanta diferença assim, porque logo eles iam se enfrentar novamente. A segunda fase, o São Paulo fez 3-0 no Rio Claro, uma boa partida, e depois novamente enfrentou a Ferroviária na terceira fase, aonde venceu por 2-0. Nas oitavas pegou o Mirassol e fez 3-0 no placar. Nas quartas e finais foi um jogo bem complicado, onde empatou com o Cruzeiro em 1-1. Foi para os pênaltis e ganhou de 6-5. E na semifinal venceu o Guarani por 5-2. Esse jogo eu assisti, o São Paulo jogou muita bola e mereceu essa vitória em cima do Guarani. Agora nós temos o Vasco da Gama, que se classificou em primeiro no grupo, vencendo a primeira partida por 4-1 o Carajás. No segundo jogo ele empatou em 0-0 com o Tubarão e no último venceu de 1-0 do Taubaté, ficando assim com a primeira colocação do grupo. Na segunda fase venceu de 4-0 o Juventude. Foi um jogo onde muitos jogadores do Vasco se destacaram coletivamente. Depois venceu de 5-1 o Mantingueira. Nas oitavas, lá no estádio do Canindé, venceu por 3-0 o Coritiba. Depois empatou com o Volta Redonda nas quartas e finais por 1-1, também no Canindé. E aí venceu nos pênaltis por 3-2. Foi um resultado onde se o Volta Redonda passasse seria importante, se o Vasco passasse também, então foi uma bela partida. E na semifinal passou pelo Corinthians, né? Abriu 2-0 no placar, tomou um empate, foi para os pênaltis e os pênaltis ganhou de 4-3. Se destacar a campanha do Vasco, né? Tem 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates, tem nenhuma derrota também, 18 gols e 5 sofridos. Eles fizeram mais gols nas fases decisivas que na fase de grupos, como de costume. Agora sim, o destaque de cada time até o momento na Copa São Paulo são esses. Do São Paulo, eu achei esses nomes que foram muito importantes até o momento, que é o Gabriel Novaes, que é um dos artilheiros da equipe, tem o Antony também e o Fabinho. São esses 3 jogadores de muito destaque do São Paulo, que o São Paulo, do time de cima principal, tem que olhar com muito carinho para esses jogadores. Do mesmo lado, o Vasco também tem jogadores com muita qualidade. Eu destaco aqui o Thiago Reis e o Lucas Santos. São 2 jogadores também que têm um potencial para estar no time de cima e que, né, o time do Valentim pode dar uma olhada para essa temporada, até para essa temporada, que o Vasco pode usar eles com muita qualidade. Agora, só para ver o quão importante as 2 equipes são na Copa São Paulo, o São Paulo vai para a sua 11ª final da competição. Em 10 finais disputadas ele ganhou 3 títulos e sofreu 7 vices, então ele não tem um histórico tão favorável em finais, mas sempre chega nas decisivas da Copa São Paulo. O Vasco é um pouco mais eficiente, eles têm 2 finais, vão para a terceira agora, com um título e um vice-campeonato. O jogo que eu falei pra vocês em 1992, a final da Copa São Paulo entre Vasco e São Paulo, foi um confronto muito histórico, onde o jogo foi 1-1 e nas penalidades o Vasco venceu por 5-3. Só que o destaque dessa Copa São Paulo foram os jogadores que foram revelados, que foram vários de muita qualidade. Vocês aí que sabem bastante de história sabem que em 1992 foi um ano muito importante na história de São Paulo, né? Com conquista de Libertadores e Mundial. E nesse mesmo ano aí, o São Paulo chegou à final da Copa São Paulo e revelou alguns jogadores, como por exemplo o Doriva, o Gilmar, o Sérgio Baresi, o Pavão, o Alexandre Goleiro. Então foram jogadores de muita qualidade que alguns até foram participativos, pelo menos no elenco,
do Mundial e da Libertadores. Agora do lado do Vasco tem um nome de muito destaque e outros aqui que também tem um destaque bem importante na história do Vasco e de outras equipes, que é o caso do Leandro Ávila, que participou de outras equipes, também tem um destaque muito importante, o Valdir Bigode, o Tinho e o Edmundo, que eu botei um asteriscos porque na final da Copa São Paulo ele não jogou, porque ele estava no time de cima já para disputar outras competições com o Vasco da Gama titular. Aí na Copa São Paulo ele jogou toda a competição até a semifinal, na final ele acabou não disputando por ter ido já para o time titular lá de cima, o time da base, ele acabou deixando na final. Mas de qualquer forma, esse aqui foi o vídeo de hoje entre São Paulo e Vasco, que vai ser a final da Copinha São Paulo de 2019. São dois times que tiveram muito mérito de ter chegado a essa final. O Corinthians também, se tivesse chegado, estava de bom tamanho. Outras equipes também que foram muito destaque, Volta Redonda, Guarani, Figueirense que eliminou o Flamengo. Então, e Flamengo e Palmeiras, tá ligado? Então são duas equipes que estão numa final muito histórica, vai ser no Pacaembu, com as duas torcidas. Se fosse Corinthians e São Paulo, por exemplo, seria uma torcida única. Mas como é Vasco e São Paulo, vai ter as duas torcidas no Pacaembu. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham deixado o like no vídeo e gostado do vídeo também, tá bom? Então se inscreva no canal para não perder mais um vídeo, espero que vocês tenham realmente gostado, vou começar a trazer mais vídeos aqui no canal Almanac Futebol, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, até a próxima!